Leremos no capítulo 2 do Evangelho de Mateus, a partir do verso 1 até o verso de número 12. Evangelho de Mateus, capítulo 2, do verso 1 até o versículo 12. Tendo Jesus nascido em Belém, da Judéia, em dias do rei Herodes, eis que vieram os magos do Oriente a Jerusalém e perguntavam: onde está o recém-nascido rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos para adorá-lo. Tendo ouvido isso, alarmou-se o rei Herodes e com ele toda Jerusalém. Então, convocando todos os principais sacerdotes e escribas do povo, indagava deles onde o Cristo deveria nascer. Em Belém da Judéia, responderam eles, porque assim está escrito por intermédio do profeta: e tu, Belém, terra de Judá, não és de modo algum a menor entre os principais de Judá, porque de ti sairá o guia que há de apacentar o meu povo Israel. Com isto, Herodes, tendo chamado secretamente os magos, inquiriu deles com precisão quanto ao tempo em que a estrela aparecera. E enviando-os a Belém, disse-lhes: ide, informar-vos cuidadosamente a respeito do menino, e quando o tiveres encontrado, avisai-me para eu também ir adorá-lo. Depois de ouvirem o rei, partiram, e eis que a estrela que viram no Oriente os precedia, até que chegando parou onde estava o menino. E vendo eles a estrela, alegraram-se com grande e intenso júbilo. Entrando na casa, viram o menino com Maria, sua mãe, prostrando-se, o adoraram e, abrindo os seus tesouros, entregaram-lhe suas ofertas: ouro, incenso e mirra. Sendo por divina advertência prevenidos em sonho, para não voltarem à presença de Herodes, regressaram por outro caminho à sua terra. Meus irmãos, seria de esperar que o nascimento do Senhor Jesus, o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores, fosse acompanhado de grande honra, de grande pompa, como costuma ocorrer quando da visita de uma grande autoridade, de um grande rei. É comum nós assistirmos pela televisão um presidente ou um imperador visitando outro país e sendo recebido pelas autoridades daquele país de uma maneira honrosa, com muito cerimonial e grande pompa. E seria nada mais natural esperar que, quando do nascimento do nosso Senhor Jesus Cristo, o Messias prometido de Israel, o grande Rei de todos os reis, Senhor dos senhores, algo mais grandioso, muito mais grandioso até, ocorresse. Mas, infelizmente, como lemos em João, no capítulo 1, o Senhor Jesus veio para os que eram seus, mas os seus não o receberam. Veio para o mundo que ele criou e, no entanto, não obteve a honra, o reconhecimento, o louvor e a adoração
que ele merecia como nenhum outro rei que já pisou ou pisará na face da terra. É verdade que os pastores o receberam com grande alegria. Não é relatado aqui em Mateus, mas é relatado o anúncio do seu nascimento no capítulo 2 do Evangelho de Lucas, quando anjos se manifestaram aos pastores próximos ali e com grande gozo e coro celestial e júbilo e alegria foi anunciado o nascimento do Rei Jesus. É verdade também que aqueles que confiavam em Cristo e aguardavam a esperança do Messias, do Salvador, do Redentor, como o crente Simeão e a profetisa Ana, como também relatado no Evangelho de Lucas, aguardaram com júbilo e receberam com muita alegria e muito júbilo o nascimento do Salvador. Mas ao invés do Senhor Jesus ser recebido com o louvor, a honra, a pompa e a glória que se esperaria da parte do seu povo, o que nós vemos é representantes dos gentios saindo de longe e chegando até a cidade de Belém para se prostrarem, para cultuarem, adorarem, reverenciarem e honrarem com seus presentes o Senhor dos Senhores, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Mas, meus irmãos, se o nascimento do Senhor Jesus não foi acompanhado da devida homenagem, reverência, honra, pompa, devidas a aquele enorme, transcendental e grande acontecimento da história humana, podemos perceber que nas regiões celestiais, na glória, houve grande júbilo e grande alegria. Vemos isso na manifestação dos anjos aos pastores, vemos isso no anúncio angelical acerca do nascimento de Jesus a José, a Maria, e vemos isso até com relação aos próprios astros celestiais, se é que essa estrela deve ser entendida como uma estrela literal, que no momento se encontravam em rebuliço quando o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e muitos não viram a sua glória, a glória do unigênito do Pai. Mas aqueles que o receberam, ele deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Meus irmãos, a história, o relato que nós temos de nós é um relato surpreendente, é um relato precioso, cheio de algumas dificuldades de compreensão, de entendimento, e ao mesmo tempo repleto de lições importantes e preciosas para a igreja. Temos iniciado a exposição desse Evangelho de Mateus e ressaltei para os irmãos que o Evangelho de Mateus é conhecido como o Evangelho do Rei, exatamente porque focaliza esse aspecto do ofício do nosso Salvador, como o grande Rei prometido, o Rei eterno que viria a esse mundo e estabeleceria um reino de justiça para todo sempre. Consideramos aqui os primeiros versos do capítulo 1, onde encontramos a genealogia do rei, onde é ressaltado que Jesus era o filho de Abraão, o filho de Davi, e ao mesmo tempo, de forma surpreendente, o filho de tantos ancestrais, pecadores, e com a condescendência do Senhor, fizeram parte da árvore genealógica do Senhor Jesus Cristo. Domingo passado, estivemos considerando a seção seguinte do capítulo 1, os versos 18 até o versículo 25, aonde Mateus registra a concepção e, de uma maneira muito breve, muito curta, muito lacônica, o nascimento do Senhor Jesus. Vimos aqui
as circunstâncias em que Jesus nasceu, o anúncio do seu nascimento pelos anjos em sonho a José. Vimos a explicação que foi oferecida, que aquele ente que nasceria de Maria havia sido concebido por obra do Espírito Santo de Deus, e a realização, a concretização, a efetivação do nascimento do Senhor Jesus, quando em obediência ao anúncio angelical, a determinação angelical, José fez exatamente como o anjo do Senhor havia ordenado, recebeu a sua mulher, não a conheceu, e enquanto ela deu à luz a um filho, a quem, conforme a orientação angelical, foi chamado de Jesus, porque ele haveria de salvar o seu povo dos seus pecados, o nosso Salvador. E tivemos a oportunidade aqui de considerar juntamente como essa passagem traz à luz e focaliza e ressalta duas doutrinas, duas verdades bíblicas essenciais acerca da pessoa do nosso Senhor Jesus, a sua concepção virginal e a sua dupla natureza divino-humana. Ele é o grande Emanuel, Deus conosco, o Deus que se fez carne, o Deus que se fez homem e veio a esse mundo, nascido sobre a lei, nascido de mulher, nascido de Maria, com o propósito de redimir o seu povo dos seus pecados. O capítulo 2, que nós estamos agora começando a considerar, ele acrescenta mais 3 argumentos a favor do direito de Cristo ao trono de Davi, ou em defesa da realeza do Senhor Jesus Cristo. O testemunho dos magos, passagem que nós acabamos de ler, o próprio antagonismo e ódio de Herodes contra Jesus, apontando para o reconhecimento da ameaça que ele, para Herodes, constituía ao seu reinado, à sua posição, e o cumprimento de 4 profecias relacionadas a 4 cidades ligadas ao nascimento e aos primeiros anos do nosso Senhor Jesus Cristo. Por favor, mantenha a Bíblia aberta e observe esse contexto aqui no capítulo 2. É interessante notar como esse capítulo 2, todo ele é construído em torno de 4 profecias relacionadas a nomes de lugares ligados ao nascimento do Senhor Jesus, como que Mateus demonstrando, afirmando e comprovando assim o cumprimento daquilo que havia sido anunciado pelos profetas, embora parecesse antagônico ou contraditório, mas que seria cumprido em detalhes com o nascimento do Messias, o nascimento do Senhor Jesus Cristo. Eu me refiro, na primeira sessão, à profecia relacionada à cidade de Belém, aonde Jesus nasceria. Observe, por favor, no versículo 5 do capítulo 2, em Belém da Judéia, responderam eles, porque assim está escrito por intermédio do profeta. Depois a referência na seção dos versos 13 ao verso 15, ao Egito, para onde José fugiu, em obediência a outra manifestação, em sonho, para a proteção do Senhor Jesus. E lemos no versículo 15, e lá ficou até a morte de Herodes, para que se cumprisse o que fora dito pelo Senhor por intermédio do profeta, do Egito chamei o meu filho. Depois, nos versículos 16 a 18, construído em torno do cumprimento das profecias relacionadas a Ramá, verso 17, então se cumpriu o que fora dito por intermédio do profeta Jeremias, ouviu-se um sonho, ouviu-se um clamor em Ramá, pranto, choro e grande lamento, era Raquel chorando por seus filhos
e inconsolável, porquanto não mais existem. E a última evidência do cumprimento profético, atestando assim os direitos de Cristo como o Messias prometido, o Rei de Israel, refere-se a Nazaré. No versículo 23 nós lemos: e foi habitar numa cidade chamada Nazaré, para que se cumprisse o que fora dito por intermédio do profeta, ele será chamado Nazaré. Capítulo 2 está todo construído ao redor desses argumentos que demonstram o cumprimento das profecias que indicavam as cidades aonde Jesus nasceria, para onde ele fugiria, para onde ele depois retornaria, e também aonde haveria aquela matança daqueles inocentes na tentativa de impedir o nascimento do Messias, o nascimento do Salvador. Esses cumprimentos tão exatos dessas profecias feitas há tantos séculos antes só fazem confirmar a nossa fé, só fazem atestar a genuinidade, a veracidade das Escrituras e atestar o direito que Cristo de fato tinha como o cumprimento das profecias sobre o reinado, como o verdadeiro descendente de Abraão, como o verdadeiro descendente de Davi, o qual se assentaria no seu trono para todo sempre. O nosso texto, meus irmãos, é um dos textos, uma das passagens bíblicas mais conhecidas das Escrituras. Mais conhecidas, mais encenadas por ocasião do nascimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Uma das passagens bíblicas mais cheias de significado, mas ao mesmo tempo uma passagem bíblica mesclada, que tem sido mesclada no seu entendimento, na sua interpretação, de muitas lendas ou mitos eclesiásticos, religiosos. A realidade é que não nos é dito muita coisa acerca desses 3 magos que visitaram o Senhor Jesus e o honraram com a sua adoração e os seus presentes. Nós não sabemos quantos eles são, o texto não diz. O texto não diz que eles eram reis, provavelmente não eram. Muito menos nós sabemos seus nomes. A tradição católica dá os nomes para eles, eu nem lembro o nome direito, mas tem o nome. Provavelmente alguns devem lembrar os nomes que geralmente são dados, para 3. Tudo isso não passa de mitologia, tudo isso não passa de tradições sem nenhuma base, sem nenhum fundamento. Só o que nós sabemos é que se tratavam de 3 magos orientais, de 3 pessoas tidas como sábias da época, e que visitaram ali, não sabemos o número deles, poderia ser um grupo maior, um grupo pequeno de pessoas, mas que vieram ali para inquirir e adorar o Senhor Jesus Cristo. Nós somos tão afeiçoados à tradição que com frequência nós caímos na armadilha e chamamos de 3 reis magos ou 3 reis, quando o texto não dá o número, não fornece o número, nem menciona que eles eram reis, menciona apenas que eles eram magos. Mas o texto, como eu disse, meus irmãos, é precioso, cheio de significado histórico, cheio de significado espiritual para a nossa vida também, e eu convido os irmãos a manterem a Bíblia aberta e acompanharmos o relato que Mateus nos fornece com o propósito de compreendermos melhor o que está escrito aqui, essa narrativa, e com a graça de Deus extrairmos daqui lições para a nossa edificação, para o nosso fortalecimento espiritual. E vamos
observar essa passagem bíblica sobre esse tema, o reconhecimento do rei. Já vimos a genealogia do rei, a concepção e o nascimento do rei, e agora o reconhecimento do rei por parte desses magos, desses sábios orientais. E eu chamo a atenção dos irmãos primeiro para os 2 primeiros versículos, onde Mateus registra a chegada e a inquirição dos magos. Observem, irmãos, que o versículo 1 é, na realidade, um resumo dos fatos. De maneira muito lacônica, Mateus registra logo, de maneira resumida, aquilo que aconteceu. E aqui ele já nos indica o local do nascimento de Jesus, Belém da Judéia, a época do seu nascimento, quando o rei Herodes, o Grande, reinava sobre Israel, sobre a Palestina, e a menção da visita desses 3 magos que vieram em busca do Senhor Jesus. Com relação ao local do nascimento de Jesus, é muito significativo, porque pelas circunstâncias que Mateus não relata aqui, mas que Lucas relata, havia sido exigido um censo, e como José era original de Belém, ele teve que ir à cidade de Belém, e exatamente quando ele se encontrava na cidade de Belém, naquele recenseamento, Maria acabou dando a luz ao Senhor Jesus Cristo. Sabemos como, não havendo lugar para ser hospedada, o Senhor Jesus acabou nascendo em uma manjedoura, em uma estrebaria ali, tendo o seu berço improvisado numa manjedoura. E o nascimento de Jesus em Belém é significativo, não somente porque cumpre as profecias do Antigo Testamento, mas porque a cidade de Belém era conhecida como a cidade de Davi. No Novo Testamento e em outros lugares, ela é chamada de a cidade de Davi. Exatamente porque foi ali que Davi pastoreou seu rebanho, e exatamente em função desse relacionamento com Davi, Belém, a cidade, a casa do pão, é o que o nome significa, nossa Belém também, não tem tanto talvez esse histórico, mas esse é o significado. Belém significa casa de pão, o que é muito significativo quando nós lembramos que Jesus mesmo se apresentou como o pão da vida, aquele alimento, aquele que de fato alimenta espiritualmente o ser humano, o homem. Com relação a Herodes, o rei Herodes, a referência é a um dos vários Herodes que reinaram ali sobre Israel. A referência é a Herodes o Grande. Herodes o Grande assumiu o seu reinado na Judéia, mesmo sem ser ele judeu, por determinação romana, dos romanos que dominavam a região, aproximadamente no ano 40 antes do nascimento de Cristo, e veio a falecer no ano 4 antes do nascimento de Cristo. E alguém pode dizer, como é que pode? Ele ter morrido no ano 4 antes do nascimento de Cristo, se aqui é dito que Jesus nasceu quando Herodes reinava. É que na realidade eu me refiro ao nascimento de Cristo como é datado pelo calendário cristão e que não corresponde à realidade. O calendário cristão, como é geralmente conhecido, como é sabido, em substituição ao calendário romano, foi estabelecido já alguns séculos depois do nascimento do Senhor Jesus, e não tendo informações históricas precisas acerca da época real em que Herodes teria morrido, na realidade é amplamente reconhecido que o nascimento, a data em que a cristandade comemora, o ano em que a cristandade comemora o nascimento de Cristo, na realidade não corresponde ao nascimento do nosso Senhor e Salvador, porque Herodes faleceu no ano 4 antes do Senhor Jesus Cristo, da data que nós datamos como nascimento do Senhor Jesus. E como nós sabemos, pelo relato bíblico,
que Herodes faleceu algum tempo depois do nascimento de Jesus, então Jesus nasceu na realidade, teria nascido na realidade por volta do ano 5 da data que nós, tradicionalmente, pelo calendário cristão, celebramos o nascimento do nosso Senhor e Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Herodes é conhecido como um rei com grandes qualidades administrativas, ele muito político, para agradar muitas vezes o povo, em época de fome. É relatado na história que ele teria utilizado do ouro e fundido o ouro dos palácios para suprir a necessidade do povo, teria em determinados momentos de dificuldade diminuído os tributos para assim assistir às necessidades do povo. Foi um grande guerreiro, foi um grande construtor, muitas obras ali na região são atribuídas a Herodes o Grande, mas, meus irmãos, mais do que isso, Herodes é conhecido como um homem extremamente perverso. Isso nos ajuda a compreender a sua atitude depois de determinar aquela chacina, aquela mortandade das crianças nascidas de 2 anos para baixo, para impedir assim o nascimento de Jesus, o desenvolvimento do Senhor Jesus, aquilo que constituiria para ele uma ameaça. A história relata que, entre outras coisas, Herodes teria mandado matar primeiro o irmão da sua esposa, que era sumo sacerdote, com requinte de crueldade, e depois teria feito um grande sepultamento, com grande pompa, e chorado no sepultamento daquele que ele havia matado. Depois mandou matar sua esposa, depois mandou matar a mãe da sua esposa, matou 2 dos seus filhos, aproximadamente 5 anos antes da sua morte, matou um 3º filho, e sabendo que ia morrer, e sabendo que ninguém ia chorar por ele, decretou que várias pessoas notáveis em Israel fossem presas para que, na ocasião da morte dele, essas pessoas fossem mortas para que houvesse choro em Israel quando ele morresse, se não por ele, por aqueles outros. Isso nos dá uma ideia, irmãos, da crueldade desse a quem a Bíblia atribui de maneira acertada outro ato de crueldade maior ainda, como nós vamos considerar posteriormente, quando ele manda matar todas as crianças nascidas de 2 anos para baixo, e houve grande choro em Ramá. Com relação a esses magos que vêm a Jerusalém, que chegam a Jerusalém para inquirirem em busca do Senhor Jesus Cristo, nós sabemos apenas que eles constituíam na antiguidade uma tribo persa, um grupo de pessoas de uma tribo persa que normalmente se consagrava ao estudo dos astros, das estrelas, e que eram chamados de magoi, e daí vem a nossa palavra mágico, e que se tornaram associados às artes mágicas relacionadas a fogo e relacionadas ao estudo dos astros. Na época, não havia praticamente distinção alguma sobre astrologia e astronomia. As duas coisas andavam juntas, o estudo das estrelas era feito de uma maneira mística, astrológica, e não é de estranhar que essas pessoas relacionadas ao estudo dos astros, das estrelas, sejam aqui mencionadas nesse contexto. Eles eram como que os sábios daquela região oriental. Eles são mencionados no Antigo Testamento, são mencionados no livro de Daniel, e quando o povo de Israel foi levado cativo para a Babilônia, e Daniel lá esteve, tornou-se o líder daqueles grupos de sábios, inclusive dessas pessoas, e tornou-se muito respeitado pelos magos da época, por aqueles que tentavam adivinhar as coisas e compreender por antecipação as coisas pela observação dos astros e das estrelas.
E não é impossível que essa expectativa que eles tinham de relacionar alguma estrela com o nascimento de um grande Salvador fosse proveniente exatamente desse conhecimento que poderia ter permanecido entre eles de que um dia nasceria o Messias, nasceria o Salvador na Judéia e estabeleceria o seu reino eterno. Ainda com relação à chegada e inquirição dos magos, observem no versículo 2 as palavras desse grupo de pessoas que ali chegou. Eles primeiro perguntavam, e o texto original dá a ideia de uma pergunta insistente, não foi, chegaram lá e fizeram uma pergunta, não. Eles foram na cidade procurando, inquirindo, perguntando, aonde afinal de contas está o recém-nascido rei dos judeus. Queremos encontrá-lo, nós viemos buscá-lo, estamos à procura dele. Além da pergunta no verso 2, temos uma explicação, porque nós vimos a sua estrela no Oriente. Meus irmãos, várias sugestões têm sido dadas para a explicação dessa estrela que eles viram no Oriente, que depois aparece novamente e que identifica o lugar aonde o Senhor Jesus se encontrava ali na cidade de Belém. Algumas pessoas têm sugerido que se tratou de uma coincidência planetária entre Júpiter e Saturno. Um era o planeta conhecido como planeta real, outro conhecido como símbolo da Judéia, dos judeus, que teria acontecido naquela época com maior luminosidade. Outros atribuem esse fenômeno a algum cometa que na época teria surgido e passado. Outros atribuem o fenômeno ao surgimento de uma estrela, uma explosão, uma nova, uma supernova. E ainda outros preferem compreender que o que aconteceu ali é mais de natureza espiritual do que de natureza física ou normal. É possível que não tenha sido uma estrela ou um planeta ou alguma coisa assim, a palavra tanto hebraica como grega pode significar uma variedade de corpos ou de fenômenos luminosos. É possível que essa luminosidade que os magos viram quando estavam lá no Oriente e que entenderam e interpretaram por alguma razão, que eu ainda vou talvez sugerir ou mencionar apenas possibilidades, tenha sido o que costumava acontecer no Antigo Testamento e que há algumas referências no Novo Testamento quando se refere a manifestações da glória de Deus ou mesmo da glória de Cristo. É comum no Antigo Testamento a presença de Deus ser identificada e sinalizada por clarões, por luminosidades intensas. Acho que não acrescentaria muita coisa revermos algumas passagens no Antigo Testamento onde encontramos esse tipo de coisa. E mesmo no Novo Testamento, como por exemplo quando os anjos se manifestaram aos pastores, eles viram grande luminosidade, como se fosse de estrela, de sol, de grande luz. Quando o Senhor Jesus, os discípulos perceberam Jesus, viram ali a transfiguração do Senhor Jesus Cristo, eles viram uma grande luz como a luz do sol. Quando o Senhor Jesus se manifestou a Paulo a caminho de Damasco, Paulo tornou-se ali cego temporariamente porque viu uma luz muito mais brilhante do que a luz do sol, aquela estrela. E João em Damasco, no livro de Apocalipse, capítulo 1, faz referência à visão de Jesus brilhando com um brilho mais intenso do que a luz do sol. Então, meus irmãos, nós não sabemos dizer, é possível que tenha sido qualquer fenômeno físico, astrológico, que Deus mesmo utilizou da sua vontade soberana para conduzir aqueles homens a Cristo de uma maneira extraordinária, o que é difícil de entender, especialmente na parte final, quando nós vemos a estrela
como que pairando ali em cima de uma casa, suficiente para identificar aonde seria uma casa, o que pode muito bem indicar que, ao invés de um corpo físico, a referência aqui é uma manifestação da glória do nascimento do Senhor Jesus, acompanhada ali por uma luminosidade intensa, que pode ser descrita como a luz de uma estrela, apontando para o nascimento de Jesus e depois para a identificação do local onde ele poderia ser encontrado. Com relação ao que levou aqueles magos orientais a identificarem essa estrela e relacionarem com o nascimento de Jesus, mais uma vez nós ficamos sem poder precisar, sem poder responder com precisão. Eles estudavam as estrelas, era a função deles. Eles analisavam os movimentos regulares dos corpos celestiais e, com frequência, quando alguma coisa inusitada surgia no céu, eles identificavam e relacionavam com algum fenômeno excepcional também acontecendo ou a acontecer aqui na Terra. E pode ser que Deus, na sua misericórdia e na sua graça, tenha utilizado essa inquirição deles e, na linguagem que eles compreendiam e entendiam, utilizado isso para conduzi-los a Cristo e assim, então, alcançarem a salvação. A Bíblia faz muitas vezes referências a homens e mulheres piedosas que, no seu engano, no seu erro, como Cornélio, como tantos outros, Deus graciosamente utiliza o conhecimento limitado que eles tinham, às vezes até supersticioso que eles tinham, para conduzi-los ao conhecimento verdadeiro. O que não seria tanto de estranhar, porque os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Deus poderia muito bem ter utilizado um desses seus servos, uma dos seus exércitos, dessas suas estrelas, de maneira extraordinária, um astro para conduzir, orientar aquelas pessoas à verdade, arrancando-os daquele conhecimento supersticioso e conduzindo-os ao conhecimento verdadeiro do Evangelho em Cristo Jesus. Por que não? Mas pode ser também, como eu já sugeri, que a ligação tenha sido especial, sobrenatural, que Deus tenha, de fato, iluminado uma indicação, um caminho, sugerido no entendimento, no coração daqueles homens, que aquilo era uma indicação para que eles encontrassem o Salvador. E pode ser que eles já estivessem ali aguardando como resquícios de conhecimentos provenientes, como mencionei antes, daquela época em que Daniel lá esteve e certamente tornando conhecidas várias profecias e vários ensinos relacionados à futura vinda do Messias, do rei de Israel, que estabeleceria o seu reino eterno. É interessante, irmãos, observar que exatamente na época, vários escritores romanos e judeus tinham a expectativa de que um grande império surgiria a partir da Judeia e alcançaria escopo universal. Tácito, um historiador romano, Suetônio, outro historiador romano, Joséfo, historiador judeu, todos fazem referência, interessantes mesmo, sobre essa expectativa de que o mundo na época aguardava, por alguma razão, talvez por causa dessas profecias, que era iminente o surgimento de um novo império mundial e que esse império mundial surgiria a partir da Judéia. De um modo ou de outro, meus irmãos e irmãs, o fato é que esses magos, guiados por essa luminosidade, foram conduzidos a Jerusalém e ali chegando inquiriram e fizeram uma viagem certamente longa, uma viagem difícil, uma viagem custosa, e ali inquiriram e procuraram para encontrar o Messias. Onde está o recém-nascido rei dos judeus? E explicam que viram a sua estrela, que eles identificaram com ele no Oriente, e estabelece o seu propósito da sua visita. Eles não vieram ali apenas por
curiosidade acadêmica ou mística, mas eles vieram com o propósito de adorar o Rei Jesus, de se prostrar e de adorar o recém-nascido Rei dos Judeus. Dos versos 3 ao verso 8, os irmãos podem acompanhar, nós encontramos o registro que Mateus nos dá sobre a atitude de Herodes. Mateus focaliza isso, ele quer chamar atenção para isso. No versículo 3, ele ressalta o quanto o rei Herodes ficou alarmado quando tomou conhecimento de que havia ali um grupo de pessoas vindo do Oriente, aqueles magos, procurando o recém-nascido, em busca do recém-nascido rei dos judeus. Ele ficou assustado, ficou espantado, de uma maneira ou de outra compreendeu, entendeu que o seu reino estaria ali, seu trono estaria ali ameaçado. É incrível, o homem já reinava ali por, sei lá, por volta de, reinou 35 anos, já reinava ali quase 35 anos, estava na casa dos 70, o menino estava nascendo agora, criança, mas já se construiu uma ameaça para sabe lá quando, e ele estava preocupadíssimo e alarmado com as perguntas, a presença, a visita daqueles magos que procuravam o recém-nascido rei dos judeus. E não apenas Herodes estava alarmado, diz o texto, mas toda Jerusalém com ele. É bem provável que a razão do alarme da população se devia especialmente pelo medo, pelo receio que eles tinham do que Herodes iria fazer. Conhecendo o caráter, a atrocidade, a crueldade daquele rei, é bem provável que o alarme daquele povo decorria do medo que eles tinham, de como queria sobrar para eles, com certeza, esse alarme de Herodes e essa visita dos magos e essa inquirição deles em busca do Rei Jesus. Os versos 4 até 6, nessa sessão, ainda sobre a atitude de Herodes, nós vemos que Herodes imediatamente convoca todos os principais sacerdotes e escribas do povo e logo procurou saber deles aonde de fato Jesus nasceria. Não para responder àqueles magos, não para ir juntamente com eles adorar ao Rei Jesus, mas para, em hostilidade, de maneira hostil, se opor ao nascimento do Senhor Jesus Cristo. Meus irmãos, e é interessante observar como a resposta estava na ponta da língua dos sacerdotes e dos escribas. Eles prontamente responderam aquilo que na realidade era do conhecimento público em Israel. Em Belém da Judéia, responderam eles, porque assim está escrito por intermédio do profeta: e tu, Belém, terra de Judá, não és de modo algum a menor entre as principais de Judá, porque de ti sairá o guia que há de apacentar o meu povo Israel. Eles sabiam direitinho aonde Jesus nasceria. E, no entanto, nós não vemos aqui nenhum interesse da parte daqueles religiosos, nós não os encontramos se unindo nessa procura a Jesus, aos magos. Estavam ali pertinho, Belém ficava aproximadamente 10 quilômetros de Jerusalém, da Praça da República até entroncamento mais ou menos. Os magos vieram lá do Oriente, não sabemos exatamente de onde, mas dá a entender que eram de lugar bem distante, com grande dificuldade, com pouquíssimo conhecimento. Aqueles homens ali conheciam detalhes da lei de Deus. Eles eram o que nós poderíamos chamar os magos judeus. Assim como havia aquela tribo de magos persa que se dedicava ao conhecimento e essas questões religiosas, havia também os levitas, os sacerdotes, que se dedicavam ao conhecimento religioso. E tinham tanto privilégio e tantas informações e tanto conhecimento, a resposta estava na ponta da língua, eu repito. Mas o texto não registra que eles tenham feito
tido qualquer iniciativa ou interesse em buscar o Senhor Jesus Cristo. E ainda sobre a atitude de Herodes, vemos nos versos 7 e no versículo 8, a estratégia de Herodes. Primeiro, no verso 7, ele consulta, manda chamar secretamente os magos, e de modo a inquirir deles com precisão quanto ao tempo em que a estrela apareceria. À luz do que aconteceria posteriormente, da ordem que ele decretaria para a morte das crianças, nós já podemos imaginar o que já está se passando pela cabeça desse homem cruel e perverso. E no versículo 8, nós lemos que enviando-os a Belém, disse-lhes: ide, informai-vos cuidadosamente a respeito do menino, e quando tiverdes encontrado, avisai-me para eu também ir adorar. Vimos aqui uma estratégia de Herodes, um misto de engano, de falsidade, de um homem astuto, de um homem hipócrita também. A última coisa que ele queria era adorar o recém-nascido rei dos judeus. O propósito dele era completamente diferente daquele que havia levado os magos a deixarem seu país lá longe e a irem a Jerusalém em busca do recém-nascido rei dos judeus para lhe prestarem culto, homenagem e adoração. A outra seção, irmãos, do texto, vai do versículo 9 até o versículo de número 11. E aqui encontramos o registro final do encontro dos magos com o Senhor Jesus Cristo. Versículo 9 registra a estrela que havia aparecido lá no Oriente, indicando o nascimento do Messias, na interpretação dele, na compreensão dele, não sabemos exatamente explicar como. E agora, novamente, a estrela aparece, e a luminosidade, a luz aparece, e então indica ali com mais precisão e para exatamente aonde se encontrava o Senhor Jesus Cristo. Não para mais sobre a estrebaria. Aqui Jesus não está mais naquela manjedoura. Algum tempo já havia passado, alguns meses haviam se passado. Aqui o Senhor Jesus já está numa casa, como nós lemos aqui no versículo 11. Entrando na casa, viram um menino com Maria, sua mãe. Mas para eles, a visão novamente, o surgimento novamente daquela luminosidade ou de outra luminosidade, indicando e apontando o local onde se encontrava o menino, foi para eles motivo de enorme regozijo e de grande alegria. Imaginem, irmãos, quanto tempo aqueles homens estavam em viagem. Não é como hoje não, que a gente vai para o aeroporto, pega um avião ou pega um carro e viaja. Não, vinham de longa jornada, com perigos, dificuldades, lutas, desconforto próprios das viagens longas naquela época. Chegaram em Jerusalém, esperavam encontrar ali uma pompa, um folguedo, e chegava ali, ninguém sabia nada sobre o nascimento do rei dos judeus. E então, procurando, encaminhando, quando eles encontram, ninguém sabia dizer nada. Quando eles não diziam nada, ou no máximo tinha informação de que nasceria em Belém, mas aonde exatamente não sabiam, finalmente vem essa luminosidade de alguma maneira indica exatamente a casa aonde o menino se encontrava, e Mateus aqui acumula palavras nesse versículo 10, quase que sem saber o que dizer para expressar a enorme alegria, regozijo, contentamento que brotou no coração daqueles homens. E vendo eles a estrela, alegraram-se com grande e intenso júbilo. Como eles ficaram alegres, como eles regozijaram, quando finalmente viram, nós não estamos sonhando, apesar do desinteresse ali em Jerusalém, não vimos nada. Quando nós chegamos aqui, deveríamos encontrar grande alegria, grande pompa, todo mundo deveria saber o que está acontecendo, ninguém sabe nada. E nós chegamos aqui,
e nada, e estamos caminhando, e graças a Deus, aí está a estrela de novo, aí está o local, aí está o menino. E no versículo 11, meus irmãos, nós encontramos o relato da homenagem e da adoração daqueles homens que ali chegando, e mesmo encontrando apenas uma casa quase certamente humilde, e a mãe ali com um menino, uma criança, apenas, eles se prostraram e adoraram e abriram os seus tesouros, os presentes, maneira comum de se honrar reis na época, e ofereceram as suas ofertas, ouro, incenso e mirra. Provavelmente, por causa da referência a esses 3 presentes, ouro, incenso e mirra, é que o número tem sido indicado, acabou sendo indicado para 3 pessoas, como se cada um tenha dado um presente, mas nada, o texto não diz isso, pode ter, cada um pode ter dado ouro, incenso e mirra, e assim por diante. E nada dito sobre o número. Mas é interessante, e vários intérpretes dessa passagem têm observado a propriedade desses presentes para Jesus. Porque o ouro era o mineral ligado à realeza. O incenso ao ofício sacerdotal. E a mirra era um perfume utilizado, um elemento utilizado para o embalsamento, a preparação de corpo para ser sepultado, para o sepultamento. Nada mais próprio que Jesus recebesse esses presentes valiosos, apontando, quem sabe, para a sua realeza, apontando para o seu ofício sacerdotal e apontando para o fato de que ele tinha vindo ao mundo para ser o salvador do seu povo, para morrer na cruz do Calvário e ali entregar-se a si próprio para a salvação do seu povo. O verso 12, no verso 12, irmãos, nós encontramos a conclusão quando, por advertência divina, aqueles magos são orientados a não retornarem a Herodes, não revelarem aonde Jesus estava, pelo contrário, fugirem irem por outro caminho, e o texto então nos relata que eles regressaram por outro caminho para a sua terra. Não ouvimos mais falar desses homens. Tudo indica que aqui temos homens agora tementes a Deus, temos homens com conhecimento mais aprofundado da vontade de Deus, que estiveram ali honrando e adorando o Senhor Jesus Cristo, e que, seja lá para onde foram, levaram esse conhecimento, e não é à toa nós vemos décadas depois, séculos depois, o Evangelho alcançando lugares de maneira que nós não conseguimos explicar na história da igreja. Mas, meus irmãos, eu quero, depois dessas explicações, procurando elucidar melhor o significado desse relato histórico do texto, chamando a atenção para a chegada e a inquirição dos magos, nos versos 1 e 2, para a atitude de Herodes, nos versos 3 e 8, e para o encontro daqueles magos com Jesus, nos versículos 9 e 13, ressaltar aquilo que eu penso são algumas lições fundamentais e aquilo que talvez mais destaque nesse texto. Na leitura do texto, para mim, uma das coisas que mais é ressaltada aqui é exatamente essas reações diferentes dos 3 principais grupos de pessoas que nós encontramos no texto. 3 principais grupos de pessoas, eu me refiro aos magos, a Herodes e aos cidadãos de Jerusalém, e àquele grupo de pessoas religiosas, os sacerdotes e os escribas. E é interessante, meus irmãos, que como essas reações desses 3 grupos ilustram de maneira muito real e muito viva, e muito presente a reação das pessoas de modo geral, quando o Evangelho da graça salvadora de Deus em Cristo Jesus é anunciado.
Uns rejeitam, se opõem, são hipócritas. Uns são indiferentes e outros se prostram e adoram ao Senhor Jesus. A reação de Herodes foi, como nós lemos aqui, de alarme, de oposição, de hipocrisia. A preocupação dele era com a manutenção dos seus privilégios, era com a manutenção do seu trono. Na cabeça dele estava: o que é que eu vou perder com esse nascimento desse rei recém-nascido? E a preocupação dele encontrava-se exatamente nessas coisas. E ele manifesta esse misto de oposição, de hostilidade, de sagacidade e ao mesmo tempo de hipocrisia. Vão procurá-lo, que depois então eu vou lá e quero adorá-lo também. É mentira. A última coisa que Herodes queria era adorar o Senhor Jesus Cristo. Ele não queria perder os seus benefícios. E todos aqueles que se apresentassem como uma ameaça ao seu trono, ele mandava matar. E para ele era exatamente isso que Jesus representava, uma ameaça. Para o povo de Jerusalém, como eu já mencionei para os irmãos, provavelmente por medo de Herodes, eles também se alarmaram com a notícia do nascimento do Messias, do nascimento do Rei Jesus. Era para eles se alegrarem, meus irmãos. Será que os irmãos não veem isso? Os judeus aguardavam, anelavam, esperavam por séculos o nascimento do Messias. E agora, quando é mencionado essa possibilidade de Jesus ter nascido, ao invés deles se alegrarem com essa possibilidade, pelo contrário, eles estavam aqui alarmados, estavam mais preocupados com a reação de Herodes do que, na realidade, com a bem-aventurança do nascimento do Messias, do nascimento do Salvador. Eles também estavam preocupados com o que eles perderiam, com os inconvenientes, com os problemas que o nascimento de Jesus traria para ele naquela condição em que eles se encontravam. Já da parte dos sacerdotes e escribas, meus irmãos, o que nos chama a atenção e nos espanta é a indiferença daqueles homens. Eles eram aqueles que deveriam estar na frente. Eles tinham a resposta na ponta da língua, eles sabiam onde Jesus haveria de nascer. Aos pastores foi anunciado, aqueles magos orientais foi anunciado, aqueles homens e mulheres como Simeão e Ana, que temiam ao Senhor e aguardavam o Messias, identificaram o nascimento de Jesus. Mas aqueles homens mostram aqui o menor interesse, nada é dito que eles tenham se associado àqueles homens. Vamos lá então, é em Belém, queremos encontrá-lo, vamos na frente. Mas nada, não vemos nada disso, vemos um absoluto desinteresse, indiferença, que na verdade, com o passar do tempo, degeneraria, como o Evangelho nos mostra, em oposição, em perseguição e depois na morte do Senhor Jesus. Eles foram dos principais responsáveis pela morte de Jesus. Tinham tanto conhecimento, meus irmãos, tinham tanta oportunidade, desfrutavam de tantos privilégios. Eles estavam tão perto geograficamente, perto culturalmente, perto religiosamente, mas aqueles magos estavam tão longe geograficamente, longe culturalmente, longe religiosamente, mas os longes se fizeram perto e os pertos se manifestaram distante, longe. E em tremendo contraste com isso, meus irmãos, temos aqui os magos que reagiram ao nascimento de Jesus com diligência. Que diligência! Se a gente imaginar o que significava uma viagem naquela época, que diligência, que determinação. Imagine o desânimo, não só o desânimo da viagem, mas o desânimo quando você chegar em Jerusalém e aguardaria aquela festividade relacionada ao nascimento
do rei dos judeus e chega lá, nada. Pelo contrário, ninguém se mostrava interessado, ninguém sabia de nada. E mesmo assim eles continuaram e perseveravam. E chegando naquela casa, possivelmente poderiam esperar encontrar uma coisa mais rica, uma coisa mais outra circunstância, outra situação. Chegam lá e encontram uma mãe pobre com um menino. E ainda assim, meus irmãos, que fé eles demonstram. Fé talvez comparável àquele ladrão na cruz, que mesmo vendo Jesus como que condenado ali naquela situação miserável ao lado deles, ele creu em Jesus e foi salvo. E esses homens também, chegando ali, apesar de todas aquelas dificuldades, eles creram, se prostraram, adoraram, honraram a Cristo com aqueles presentes, reconhecendo como o prometido Rei dos judeus, o Messias, o Salvador de Israel. Que contraste, meus irmãos, nós vemos aqui com aqueles outros grupos, com a oposição, a hostilidade e a hipocrisia de Herodes, e com o desinteresse daqueles religiosos, sacerdotes e escribas, que conheciam tanta coisa, mas que não moveram um dedo, e não tiveram nenhum interesse, e nenhuma diligência, e nenhum discernimento, para, afinal de contas, estarem lá e adorarem a Jesus, o Salvador. Esses homens, tão distantes, manifestam tal interesse, tal abnegação, tal sinceridade na busca deles por Jesus, no interesse deles pelo recém-nascido Rei dos judeus. Meus irmãos, eu quero apenas concluir, chamando a atenção dos irmãos para o fato de que essas reações ilustram as reações das pessoas em geral ao anúncio do Evangelho de Cristo Jesus como Rei dos Reis, como Emanuel, Deus conosco, como Jesus, o Salvador do seu povo. Recorrentemente na história, nós temos encontrado a mesma coisa. O Evangelho é pregado, as pessoas, por preocupação em perder os seus benefícios, os seus interesses, o que é que vai acontecer? O que é que eu vou como é que vai ser minha vida se eu aceitar Cristo como meu Salvador? O que é que vai acontecer comigo? Vou perder tantos benefícios, tanto isso, tanto aquilo, tanto aquilo? Nada, ninguém perde nada. Pelo contrário, ganha quando encontra Cristo como o seu único e suficiente Salvador. Mas muitos, por receio ou por medo, ou por entenderem Cristo como sendo uma ameaça, rejeitam o Evangelho e se opõem ao Evangelho, como Herodes se opôs, e como na história da igreja, frequentemente temos encontrado pessoas que se opõem ao Evangelho da graça salvadora de Cristo, da graça salvadora de Deus, através daquele que era o Messias prometido, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o recém-nascido Rei dos judeus, que não seria apenas Rei dos judeus, mas seria, e será, e é Rei do universo. Por outro lado, meus irmãos, quantos manifestam para tristeza nossa, aquele mesmo desinteresse que aqueles que aparentemente estavam perto, como os sacerdotes e escribas, continuam na história da igreja sempre manifestando esse desinteresse também pelo Evangelho. O Evangelho é anunciado, é pregado, e nós esperaríamos que aqueles que são nossos irmãos na carne, nossos parentes, que estão próximos, que moram aqui do lado, que têm tido a oportunidade de ser expostos à pregação do Evangelho com insistência e com frequência, e que alcançam um conhecimento dessas verdades bíblicas tão grande, e no entanto não movem um pé, um dedo, e não respondem positivamente a essa enorme oferta da salvação pela graça de Deus mediante a fé em Cristo Jesus, no reconhecimento de que aquele que veio ao mundo não é só um profeta, não é só um meninozinho numa manjedoura, ele é o Rei dos Reis, ele é o Emanuel, ele é Deus conosco, ele foi concebido pelo Espírito Santo,
Ele é Deus e é homem, e veio a esse mundo para tabernacular conosco e para salvar o seu povo dos seus pecados. Mas quantos que a gente aguardaria estarem na frente, na linha de frente, são atropelados por outros que vêm lá de longe, porque não respondem, não reagem positivamente a esse grau de conhecimento que têm, e trazem sobre si mais condenação, na medida em que avançam nesse conhecimento e não respondem positivamente, se confiando a Cristo como seu único e suficiente Salvador. É interessante, irmão, chamar a atenção para o fato de que ali estava Jesus e Maria, mas esses homens não vieram para adorar Maria, e nem podiam. Maria não é divina, por mais honrosa que tenha sido, ela não é divina. Eles vieram para adorar o Rei Jesus, o recém-nascido Rei de Jesus, e foi diante deles que se prostraram, e foi a eles que eles deram os presentes, e foi a ele que eles honraram e adoraram, como o recém-nascido Rei dos Judeus. Mas graças a Deus, meus irmãos, pela reação daqueles que, tendo conhecimento de Cristo, às vezes um conhecimento tão pequeno, às vezes lá de longe, para surpresa nossa, chegam, não sabemos nem como, da onde. Às vezes vamos conversar com a pessoa diz, não, eu passei por aqui, eu vi, eu entrei. E então, exposto ao Evangelho, pouco tempo depois procura coração mudado, convertido, não tem outra atitude. Aqueles que alcançam o conhecimento genuíno de Cristo têm que adorá-lo, têm que se confiar a Ele, têm que se prostrar diante dEle, como não apenas seu Salvador, como Senhor, como Rei absoluto da sua vida. E quantas vezes somos surpreendidos quando aqueles que estão perto ficam tão longe, e aqueles que estão longe acabam passando por cima, e pela misericórdia soberana, pela graça de Deus, que escolhe as coisas loucas do mundo para envergonhar aquelas que se têm por sábias, são conduzidas a Jesus como seu único e suficiente Salvador. Que Deus nos abençoe, meus irmãos e irmãs. E a minha pergunta não pode ser outra: qual é a sua reação? Você tem reagido como Herodes, como aqueles cidadãos que estavam mais preocupados com o que o nascimento de Jesus causaria como perda, do que em adorá-lo e reconhecê-lo como Messias, como seu Salvador? Ou você tem reagido com relação ao Evangelho de uma maneira indiferente, como aqueles que tinham tanto conhecimento e apreciavam o conhecimento, e conheciam tanto e liam tanto, e no entanto não manifestaram nenhum interesse, pelo contrário, manifestaram grande indiferença e desconhecimento, conhecimento por um lado, mas desconhecimento em relação àqueles que ali chegaram e foram conduzidos a Cristo como Salvador. Queira Deus que, pelo contrário, você, diante do conhecimento que Deus lhe dá, responda positivamente a esse conhecimento, busque a Cristo e seja conduzido a Ele, e se prostre diante dEle, o adore, e o cultue, e o sirva de todo o seu coração, entregando a Ele a sua riqueza, tudo o que tem. E aqui os irmãos sabem que não há nenhuma sugestão indigna, como em muitas igrejas, que podem utilizar um texto desse para extrair das pessoas a riqueza, aquilo que tem. Não, mas para conduzir a Cristo, tudo aquilo que nós, entregar a Cristo como eles entregaram, das nossas maiores riquezas, da nossa própria vida, como homenagem, como um serviço mesmo ao nosso amado e bendito Salvador. Que Deus nos abençoe.